Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um relatório, depois desse hiato aí por conta das minhas férias, tá? A gente tá de volta aqui para comentar um pouco das notícias, de assuntos pertinentes à nossa vida cristã e como analisá-las à luz de um pensamento crítico bíblico, tá bom, pessoal? Então, antes de começar a comentar, só peço perdão um pouco para quem está assistindo mesmo, não apenas ouvindo pelo vídeo, a imagem realmente não está muito boa, houve um probleminha com a câmera, mas se Deus quiser, nos próximos vídeos o problema já estará resolvido, tá bom? Se Deus quiser também a frequência de uploads deve ser semanal, pelo menos uma vez por semana, se assim Deus nos permitir, tá bom, pessoal? Essa semana começaram os trabalhos do Congresso norte-americano, tá? Alguém pode argumentar assim, pastor, o senhor olha muito para lá fora, eu olho, tá certo? A minha tendência de olhar um pouco para os Estados Unidos, para a Europa, o que acontece do lado de lá, é porque cedo ou tarde bate aqui, entendeu? De um jeito ou de outro, as mesmas agendas lá chegam aqui. Pode ter algum atraso de alguns anos, de alguns meses, mas é batata. E nesse caso em particular do que eu vou estar comentando hoje, já chegou. Aí eu só quero mostrar, e aí eu vou ter que usar a palavra certa, o grau de estupidez que uma pessoa pode se submeter por causa de uma agenda, tá, que ela possui. Tá bom? Então, bem, nos Estados Unidos, que é um país de tradição cristã, eles tradicionalmente começam seus trabalhos no Congresso com uma oração. Tá? Então, começaram os trabalhos do Congresso essa semana lá, e aí, literalmente, o orador, quando ele terminou de orar, ele disse o quê? Então, antes de dizer o que ele disse, já tenho que explicar uma coisa. Amém, a palavra amém, ela é de origem hebraica. Tá certo? Então, ela é uma palavra que existe desde o Antigo Testamento. Então, quando você lê a Bíblia, e no Novo Testamento, por exemplo, quando Jesus fala assim, qualquer texto que ele fala, em verdade vos digo, ali está ali, amém, amém, 2 vezes. Então, ela não é uma palavra de origem inglesa. Não é. Não tem nada a ver. Por que isso é importante? Porque sabe quando a gente brinca, quando a pessoa está aprendendo inglês, que você não pode pegar uma palavra e separar? Então, dá o exemplo que a gente sempre costuma brincar. Butterfly. Butterfly é borboleta. Tá? Mas se você separar, fica butter, manteiga, e fly, que é voar. Aí o cara, borboleta, então significa manteiga voadora. Não é o caso. Óbvio que não. Tá? Então, a pessoa não pode fazer isso. A pessoa tem que saber a origem da palavra, o porquê disso. Tá bom? Então, bem. Amém. Se a pessoa olhar só para o inglês, a tradução seria um homem. Amém. A, espaço, men. Um homem. Certo? Mas a palavra não é inglesa. Não é inglesa. É uma palavra de origem hebraica, que tem a mesma pronúncia no grego, no latim. Aí como e no mundo simplesmente ficou. Amém. Em virtualmente todos os idiomas. Certo? Então, esse orador, ele terminou de orar, ele fez assim, a man and a woman. Ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. Quando eu vi aquilo, assim, eu disse, não é possível. Porque, além de ser de uma estupidez gigante, ou seja, de achar que a palavra é de origem inglesa, demonstra a preocupação de se forçar conceitos onde nem debate nisso há. Eu confesso, eu vou até mostrar aqui, que quando eu vi aquilo, eu acho que não sei se eu recomendei esse livro já aqui, tá? 1984, minha versão é bem antiga aqui, inclusive, tá? Desde que foi reeditado, eu achei engraçado que esse livro, pessoal, estamos em 1984, quando foi o Trump foi eleito lá. Mas eu tenho certeza que agora que você ficou com toda essa questão de pandemia e por aí vai, eu recomendo fortemente você dar uma lida nesse livro aqui, tá? E o que você vai ver, né, nesse livro é o Ministério da Verdade. E o lema do Ministério da Verdade é esse aqui, ó.
tem nos prédios do Ministério da Verdade o lema deles, que é: guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. E toda a ideia de 1984, o começo do problema de 1984 é o quê? Que vamos reescrever a história com a nossa visão. Então, não existem mais livros. Livros foram banidos. Só existe a versão oficial do governo. Só existe o que a gente... Então, isso significa isso por quê? Porque a gente quer que signifique. Não importa a origem daquilo. Não importa de onde veio. Então, quando aquele deputado, né, representante, como eles chamam lá, faz isso, ele está querendo mostrar o quê? Olha, nós temos que ter uma ideia de gênero, as mulheres também são importantes. O que ele está querendo dizer é isso. Só que veja como ele pode dizer uma coisa que é verdade, ou seja, no sentido de dizer que as mulheres são importantes também, tudo que isso é óbvio. Você nunca vai encontrar um cristão sério, por exemplo, que negue isso. Mas atirando de um jeito que demonstra exatamente a ignorância de achar que, porque isso soa de uma forma, quer dizer exatamente isso. Tá? Enquanto amém quer dizer é verdadeiro, ou seja, para mim a melhor definição do que é amém é a última pergunta do Catecismo de Heidelberg, tá? O que significa amém? Seja certo e verdadeiro. E transparece, dizendo aqui de cabeça, né? Transparece o que eu acredito que Deus é capaz de responder às minhas orações muito mais do que eu acredito no que eu estou pedindo. É incrível isso. Tá? Então, ele poderia ter feito o discurso. Se ele tivesse, entenda, se ele tivesse feito no discurso, eu não teria comentando essa notícia. As mulheres, o que tudo, eu ia ficar calado, não ia comentar nada. Mas veja que ele, como é que ele tenta fazer isso? A man and a woman. E aí deixando claro, escancarado, para mim isso sempre foi claro, mas agora deixa escancarado para o mundo uma coisa, tá? Uma coisa, duas na verdade. A primeira é de que sim, vão se mudar definições ainda mais daqui para frente. Né? Eu comentei isso naquele caso da juíza e comento aqui de novo. Né? Não é mais mulher, é homem que sangra, pessoas que menstruam. Cada vez mais. Cada vez mais. Tá certo? De coisas que você vai poder confundir, de coisas simples, até como, por exemplo, essa semana mesmo, eu fui jogar um jogo de videogame, eu tenho aquele característica um pouco mais infantil, assim, ele é bem cartoonizado, ele não é uma coisa temática séria e por aí vai. Tá? Mas nesse jogo, por exemplo, você pode, se você optar por assim ser, fazer um corpo, o jogo não tem nada de sexualidade, então não é questão de algo, mas você pode fazer um corpo de homem com voz de mulher, por exemplo. Você pode fazer esse cruzamento. Alguém vai comentar, em videogames não tem nada novo, eu vou concordar. Só que daqui pra frente, você vai ver isso, que era uma coisa às vezes até de nicho, ainda mais escancarado. Vai ser homem engravidou, a mulher que doou o esperma. Pode anotar. Pode anotar. Então, isso escancara essa tentativa de mudar a linguagem, que é justamente o ponto até do Wells em 1984. Você muda a linguagem, meu filho, como é a comunicação? A verdade vai ser aquilo ali que está sendo dito. Então você vê a tentativa constante de se mudar a linguagem para que possa se ter um novo significado das coisas, tudo. Vamos reinventar conceitos. E daqui para frente vai ser isso. E a segunda coisa que escancara, né, algo que a Bíblia alerta desde o Antigo Testamento. Não existe não religião. Que a religião da pessoa seja, eu não tenho religião. Pronto, essa é a sua religião. Ateísmo é a sua religião, é o seu sistema de crença. E aí fica claro, tá, que isso é uma religião ateísta, veja. E por ateísta, o que eu quero dizer? Mas eu acredito em Deus. Ou melhor falando, não teísta. Pronto. Que é não ter um Deus fixo, mas o sistema é de religião, é de se ajoelhar, é de dizer amém ou de dizer alguma. É de prestar juramento, é de prestar fidelidade. Eu preciso ativamente fazer isso. Quando você olha para isso, vai dizer, mas você é um sistema religioso, eu vou dizer exato.
E aí fica escancarado que o que a gente deve combater não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente uma ideologia de gênero, mas um sistema religioso idólatra. Tá? Então isso fica escancaradíssimo do que a gente vai estar enfrentando na sociedade. É uma sociedade que é cada vez mais religiosa, mas sem Deus. Mas sem Deus. E que vai viver de acordo com o credo que vai estar sendo desenvolvido à medida em que eles querem. É por isso, irmãos, que eu estou tendo o privilégio de expor Gênesis na igreja. E uma coisa simples, né? Que todo mundo sabe disso, na verdade, mas eu disse, rapaz, foi motivo de eu glorificar ainda mais a Deus por conta disso. O livro de Gênesis, ele não tem nenhuma preocupação científica. Zero. Tá? Mas uma pessoa que está lá no meio do Egito vai dizer assim, rapaz, de onde eu vim? Então o livro de Gênesis, quando ele começa a contar, no princípio criou Deus os céus e a terra, e vai contando toda a história da origem daquele povo, veja que o que é que Deus, entre várias coisas, o que é que Deus está mostrando ali? De onde você veio é importante. Conheça a origem das coisas. Você veio de mim, eu lhe criei. E é por isso que você deve prestar glória em mim. Foi por isso que eu lhe libertei. Tudo isso que você está vendo foi criado por mim. Então eu sustento todas as coisas. A partir do momento que para nós a vida só existe, a partir do momento que a gente nasce, os conceitos para trás têm que ser derrubados. E aí eu digo isso a todo mundo. Não existe linha segura. Ou seja, quando você... a gente tem que derrubar esse muro aqui. Qual é a garantia que o próximo não vai ser? Ah, não, é só esse. Né? A gente nunca vai fazer o próximo. Mas sim, mas você está me dizendo isso enquanto você quebra o muro. Você não sabe o que tem do outro lado. Mesmo que você saiba que tem outro muro, qual é a garantia que eu tenho que você não vai derrubar o próximo se você está derrubando esse? Então, quero aqui dividir a minha conclusão para dois grupos. Aos crentes. Conheçam a sua fé. Conheçam a sua fé. Conheçam o seu Deus. Conheçam as escrituras para que vocês não possam ser enganados, para que vocês possam conhecer bem a origem das coisas, para você saber que, como diz o apóstolo Paulo na sua famosa doxologia em Romanos 11, porque meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se tudo vem de Deus, é para Deus e é por meio dele, conheça-o. E a maneira de você conhecê-lo é através das escrituras. Hoje, dentro da igreja, inclusive, a gente tem caído nesse mesmo erro do amém da uma. O mesmo. Não dessa forma, mas com a redefinição de termos. Com a redefinição do que é culto, com a redefinição do que é Deus, com a redefinição do que é a palavra de Deus. É o mesmo erro. É o mesmo erro. Com outra capa, mesmo erro. Mesmo erro. Conheça as escrituras, conheça o Deus que se revela nas escrituras, para como diz Judas 3, para que você possa batalhar diligentemente pela fé de uma vez por todas entregues aos santos. Para que você conheça a origem das coisas, para que você saiba para onde as coisas vão, para onde as pessoas vão, onde as ideias vão, e para que você possa combater, para que você possa olhar e dizer, tá certo, tá errado. A origem disso é isso. Amém não significa isso. Não é apontando para um homem, mas é a certeza que eu tenho um Deus que responde minhas orações em Cristo Jesus. Então, aos crentes, lutemos por isso. Lutemos por essa verdade, como Judas nos conclama em Judas 3. Aqui não é crente que possa eventualmente estar vendo esse vídeo. Você percebe, então, que a definição que você tem hoje, amanhã pode muito bem mudar, de pai, de mãe, de escola, de vida, de emprego, de felicidade, de posse, que não há terreno seguro. Não há terreno seguro. Ou seja por ignorância, seja por má vontade. Se muda-se os termos, o que vem a ser. Ou seja, se a gente não combater isso, daqui a... Você é otimista. Daqui a 30 anos, se Deus me der essa graça, meus netos, eles vão dizer, pai, na escola a gente pode dizer ou a homem ou a mulher. Tudo bem que em português é o amém, não tem nem como bater, mas vamos supor que eles moram nos Estados Unidos. Pai, a gente diz o amém, eu vou. A gente diz amém ou a uma.
Porque não pode ser só homem, né? Deus pode ser uma mulher também. Não há nada seguro. E aí o que você vê é de que todo ser humano é um ser religioso. Como diz João Calvino, todo ser humano tem a semente da religião dentro dela. Ela vai usar aquilo de alguma forma, seja para adorar o único verdadeiro Deus, seja para adorar a si mesmo, seja para adorar qualquer outra coisa. Tá? Então, é por isso que eu insisto nesse tipo de conteúdo, para que você possa olhar e perceber que esse tipo de briga, às vezes, é bem real. Tá dentro de nós. Eu vou concordar que às vezes há um exagero, que vem em tudo que é canto, mas quando você vê coisas como essa que são escancaradas, que não tentam nem ser sutis, precisamos prestar atenção. Tá certo? Precisamos prestar atenção nisso. Tá bom? Então, eu acho que isso vai chegar já já de uma outra forma aqui no Brasil, tá? Por conta da linguagem, mas vai chegar, como já tem chegado dos exemplos que eu dei, tá bom? Então é o nosso papel, como igreja, ficar atento a isso, combater isso da melhor forma possível, tá bom, irmãos? Deus abençoe e até o próximo relatório, se Deus assim nos permitir.